Uma transmissão da Academia Dynamis Engenharia Geotécnica com o nosso mini treinamento. Nosso mini treinamento sobre empreendedorismo geotécnico, que é questão verdadeira e produtivista. Esse é o mini treinamento de número 6 de uma série de 10 de aterro reforçado. Aula 16 da nossa grade de curso. Inicialmente eu queria estar falando de forma geral. Estou transmitindo isso no domingo, por conta que amanhã, segunda-feira, estou viajando, não tenho condições de fazer a transmissão. Outra coisa é que nós estamos entrando numa fase importante da nossa vida empreendedora e quero tê-lo junto conosco, procurando entender o que a academia tem feito já algumas décadas, porque é mais do que uma, e aqui em rede, né, e na internet, há 1 ano e meio, um pouco mais. E que venham trazer suas dúvidas no workshop que temos todo dia, das 16 às 17. Na descrição de todos os nossos vídeos, o primeiro link é o link do grupo do WhatsApp, onde vocês podem agendar e a gente tira as dúvidas sobre isso. Sobre qual que é o propósito nosso e até convidando você para trabalhar conosco. O sistema é questão verdadeira e produtivista, né? Focamos no empreendedorismo geotécnico, questão verdadeiro e produtivista. Bom, então vamos dar continuidade. Estávamos falando da norma, né, 16.920, e estava falando da terra armada, que é esse anexo da norma, que vai falar de todos os detalhes do projeto que deve considerar a terra armada, que é um solo reforçado com fitas de aço. Ainda estamos no anexo F da norma. Os detalhes aqui da colocação. Desculpa, estamos no anexo G agora. Iniciando o anexo G, que vai falar então exatamente com relação às formas de fazer a face, enfim, os modelos. Agora já estamos entrando no modelo de cálculo, né? E o que deve ser considerado, que são as investigações geológico-geotécnicas para definir o modelo de cálculo, a forma da superfície de ruptura, né? Isso pensando em talude, sem reforço, como considerar o conceito de segurança, como considerar a drenagem, né? E aqui o efeito de compactação, porque quando a gente fala em aterro reforçado, a gente tem um efeito da compactação próximo ao paramento. Então nós temos que verificar os esforços que esse efeito de compactação pode trazer no paramento. Então tem alguns ábacos. Aqui o mecanismo de ruptura, né? Assim como no concreto armado, uma viga biapoiada, ela tem necessidade de ter armação, que é essas linhas amarelas. O aterro, o solo reforçado, tem esses elementos que estão aí, linhas azuis, no caso de aterro reforçado. No caso de contenção de encostas ou de uma massa de um talude ou uma escavação, nós temos solo grampeado. Aqui o conceito de morto, né? Pensando em soluções aí de contenção. Nós temos uma estrutura reforçada externamente, que é uma estrutura reforçada internamente, que é o caso do aterro reforçado. Mostrando que a outra, né, ela não está dentro do grupo do aterro reforçado. Aqui os detalhes, alguns detalhes de funcionamento do reforço, pensando em alguns elementos de reforço num corpo de prova. E aqui um teste que qualquer um pode fazer em casa, né? Que é fazer com um baldinho uma compactação e inverter o baldinho e pôr um copo em cima e ver que ele fica. Mas se você fizer um carregamento nesse copo, ele se desmancha, né?
E quando você põe elemento de reforço, isso não acontece. Você vai poder perceber que com um elemento de reforço, ele não rompe. Aqui alguns detalhes desse mecanismo de ruptura do aterro reforçado, do reforço, né? Aqui, ainda com relação à compatibilidade e deformação do solo com o reforço, os elementos de reforço, idem. Continuamos aqui com compatibilidade de deformação, reforço, solo. E aí, os critérios de dimensionamento, tombamento, deslizamento, e a norma fala também sobre isso, como que deve ser dimensionado. Aqui detalhes aí de dimensionamento, idem, detalhes de dimensionamento, idem, isso no caso da terra armada, detalhes ainda de dimensionamento, de compatibilidade e deformação. Você vê que tem bastante bibliografia e bastante informações sobre essas compatibilidades. E aproveitando aqui o tempo, que foi muito rápido com os slides, mas ainda falando do tema da aterro reforçado, o reforço ele funciona como o aço no concreto armado e tem que ter uma compatibilidade de deformação do concreto com aço. No solo a mesma coisa. Quando eu ponho elemento de reforço, o solo tem uma curva tensão-deformação que deve estar compatibilizada em termos de deformação com o reforço. Apesar do reforço com pouca deformação resistir muito, o solo não resiste. Então, o solo com pequena, o solo precisa deformar muito para mobilizar tensão, né? Então, aquelas várias figurinhas que a gente passou ali é dessa compatibilização. Isso é muito importante, porque se vocês imaginam que só por uma geogrelha, um geotêxtil muito resistente, e aí ele segura, não. Há um movimento do solo, é solo que foi reforçado. Portanto, o elemento de reforço ele tem que ter essa compatibilidade de deformação. E tem muitos estudos e tem forma de avaliar isso. E também os softwares hoje permitem uma avaliação bastante facilitada, né, para considerar essa questão do reforço. E a indústria que dá as informações a respeito do reforço, né, qual a curva, tensão, deformação, assim como outros fatores de envelhecimento, de tensão, o creeping que a gente fala, né, alguns geotextos ou geogrelha têm efeito de creeping, ou seja, sobre uma mesma carga, ele acaba deformando com o tempo, né? E isso a gente tem que evitar, a gente não pode entrar nessa zona de creeping. Ou seja, se o aterro está lá bom hoje, depois ele começa a deformar, porque aquele reforço sobre esse estado de tensão, ele acabou esticando, deformando, né? Sem aumento de carga, chamado creeping. Tá? Então, essa é a ideia que nós queremos destacar nesse mini treinamento de hoje. E sempre eu digo o seguinte: o aterro reforçado, ele é uma coisa genial, a gente fez isso muitos anos atrás e vem estudando hoje, mas o grande falha no empreendedorismo do aterro reforçado é exatamente com relação ao controle geotécnico do solo. Falo controle geotécnico do solo para não confundir com o controle tecnológico do reforço, né? Então, a parte de geotecnia, que é o nosso forte, né? Eu falo, cadê o controle? Cadê as investigações? Cadê o material de área de empréstimo? Cadê o controle da coesão e do atrito do solo? A curva, a tensão de deformação do solo, que efetivamente foi executada. E isso eu não vejo com bons olhos nos projetos ou nas obras de aterro sobre solo reforçado. Bom, era isso que eu queria apresentar hoje, com esse destaque do controle tecnológico, porque o nosso controle tecnológico, desde sempre, nós fizemos coleta de amostras no aterro, como se faz no concreto armado. Quer dizer, no concreto armado você faz todo um controle do cimento, da água, do agregado, graúdo, miúdo,
aditivos, ainda chega na obra, tira um corpo de prova para ver se deu certo. Agora, por que o aterro não se faz algo semelhante? E é isso que eu deixo aqui para vocês. Bom, vamos passar para a segunda parte do nosso mini treinamento.